Ei, professor de Deus, o que há? Se eu lhe dissesse, você me daria um tapa na cara. Esquecemos de tomar nossa pílula contra espertalhões nessa manhã? Só estou brincando. É ótimo ver você, mas onde está aquele cara, o Artem? Ele está trabalhando. Onde? Ou devo dizer quando? Em outra dimensão. Não é realmente um lugar diferente, porque não existem realmente lugares diferentes, e acho que você está começando a entender a figura metafórica. Artem está trabalhando com você nesse momento, em outra de suas vidas, e você nem mesmo sabe disso. Algumas pessoas não sabem que um mestre ascensionado está por perto. É por isso que eu lhe disse que nós gostamos de nos adequar ao lugar aonde vamos. Artem está realmente aqui também. O mestre ascensionado está em todos os lugares. Você apenas não os pode ver. Nós raramente projetamos mais de uma imagem corporal de nós mesmos ao mesmo tempo, e é sempre com propósitos de ensino. O ensino nem sempre é tradicional. Algumas vezes, nós interagimos com alguém, ou fazemos algo em algum lugar, que vai ajudar a facilitar o perdão naquela dimensão específica. A maior parte do tempo, nós nem aparecemos, nós apenas transmitimos para as pessoas os nossos pensamentos. Suponho que você não vai me contar sobre a vida na qual Artem está me ajudando. Vamos trabalhar nessa aqui, espertinho. Quando você perdoa em uma vida, ajuda o Espírito Santo a curar todas elas. O perdão que você esteve praticando durante os últimos poucos meses está tendo um efeito sobre você em outras dimensões de tempo. Artem vai aparecer comigo na próxima visita. Dessa vez, apenas se focalize em conversar comigo. Vamos falar sobre o perdão, o verdadeiro perdão. Quero que você se torne ainda melhor com ele, certo? O curso é suficiente, mas você é afortunado em ter uma boa ajuda para entendê-lo. Para a maioria das pessoas, esse tipo de ajuda é absolutamente necessário. Como disse Benjamin Franklin, a necessidade é a mãe das invenções. Esperamos que você cite o curso de maneira mais precisa. O livro de exercícios tem ajudado você tremendamente. Você pode ler partes dele novamente sempre que quiser, mas não tem que fazer os exercícios novamente. Algumas pessoas fazem os exercícios 2 vezes, outras os fazem todos os anos. É algo individual. No seu caso, apenas ler e aplicar as ideias do livro de exercícios, da mesma maneira que faz com as ideias do texto e do manual, será suficiente daqui para frente. E para essa conversa, vamos começar a trabalhar. O curso ensina que sua única responsabilidade é aceitar a expiação para si mesmo. Você já acelerou um processo onde perdoou os outros, ao invés de julgá-los. Tendo completado o livro de exercícios, você finalmente entende que sempre que condena outro, sua salvação está em um ponto mais distante. Você também já tem mais experiência de que o mundo é um sonho, nada além de uma ilusão. Nós tivemos um convidado em nossa reunião do grupo de estudos, algumas semanas atrás, e alguém mencionou algo sobre o mundo ser uma ilusão, e esse cara ficou realmente irritado. Ele disse: "O que quer dizer isso?" Eu sabia que a resposta era que você tem que entender que o mundo é um sonho, para poder compreender o perdão e a salvação, mas não expliquei isso muito bem. Sim, nós já dissemos que não é suficiente dizer que o mundo é uma ilusão. O ponto é que você tem que aprender como perdoar, para poder ir para casa. Entender a metafísica do curso é necessário para entender o perdão, mas pode ser útil para algumas pessoas se você enfatizar o perdão primeiro, e depois trazer à tona a natureza de sonhos do mundo e características da verdade, gradualmente. Isso é exatamente o oposto do que fizemos com você, mas existe uma grande diferença entre um livro, como o que vai resultar das nossas visitas, e o tipo de interações pessoais que você vai ter com a maioria das pessoas. Você não vai ensinar a ninguém o curso todo. Isso significa que as pessoas só vão ficar com ele, se ouvirem algo que soe verdadeiro para elas, ou que desperte seu interesse. Não tente controlar isso. Apenas seja você mesmo, e deixe o Espírito Santo trabalhar com as pessoas. Sim, peça orientação, e compartilhe sua experiência se você quiser, mas não tente mudar o mundo ou qualquer pessoa nele. Apenas perdoe, silenciosamente. Não chegue para as pessoas e diga: "Eu estou perdoando você agora", você sabe. O que nos traz de volta ao assunto à mão. Conte-me algo de que você se lembra do curso, qualquer coisa que venha à sua mente, rápido. Certo, essa é uma das minhas favoritas. Eu não sou um corpo. Eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. Boa! Ela é do livro de exercícios que também diz:
O ego dá valor ao corpo, porque vive dentro dele, unido à casa que construiu. O corpo faz parte da ilusão que protegeu o ego, não deixando que ele se achasse ele próprio, ilusório. Agora, se você pensava que estava em um corpo antes de ter o curso, então, pode estar certo de que outras pessoas definitivamente pensam que elas são corpos. Um componente importante do seu perdão é que você quer ensinar às pessoas, silenciosamente, que elas não são corpos. É assim que sua mente vai aprender com certeza que você não é um corpo. Como o curso coloca, como ensinas, assim aprenderás. Conforme continuarmos, tente se lembrar disso. Como já dissemos, quando você perdoa outros, é realmente você mesmo quem está sendo perdoado. Vou falar sobre os componentes do perdão. Isso é porque, como já dissemos, o perdão é uma atitude. Tudo que você aprende se torna incorporado àquela atitude, até que o perdão acontece automaticamente. Para a maioria das pessoas, especialmente durante os primeiros poucos anos, o perdão requer que ela pense sobre ele. Você se torna um mestre, por ter perdoado os processos de pensamento. Esses pensamentos da mente certa, finalmente dominam sua mente, ao invés do ego. Acontece algo, ou alguém aparece que você precisa perdoar, e seguindo a orientação do livro de exercícios, você aprendeu a ter os pensamentos da mente certa sobre a pessoa ou situação. Usar sua compreensão de todo o sistema de pensamento do curso, incluindo o texto e o manual, contribui para, e fortalece sua atitude de perdão. Esses seus pensamentos de perdão geralmente não serão lineares. Todos têm certas ideias que funcionam melhor do que outras. Ajuda tremendamente o fato do curso ser holográfico em sua natureza, cada pensamento estando relacionado a todos os outros. Na verdade, você poderia dizer que, como um holograma, todo o sistema de pensamento do curso é encontrado em todas as suas sessões, ou que cada parte contém o todo. Vou lhe dar algumas ideias do curso que serão especialmente úteis para construir uma forte atitude de perdão. Isso vai liberar tanto a você, quanto as imagens que você vê, a partir da prisão na qual elas parecem estar. Em primeiro lugar, vamos falar um pouco mais sobre a situação que você está enfrentando, e porque o curso não é só abstrato, mas muito prático nesse nível. Uma pergunta importante, por favor. Tudo bem. Você tem sido bom. E as pessoas que não parecem ter qualquer medo quando cometem atos horríveis? Existem pessoas que prendem bombas aos seus corpos e matam a si mesmas, junto com muitas outras vítimas, acreditando que o martírio vai garantir a elas um lugar no céu. Na América, assassinos de massa tendem a preferir armas automáticas para explodir dúzias de pessoas antes de um piscar de olhos. De qualquer forma, esses assassinos são tão frios e metódicos como se não tivessem qualquer medo. Algumas vezes, eles até mesmo estão sorrindo. Qual é a diferença entre essa falta de medo e o que você está ensinando? Uma pergunta decente, e a resposta pode ser encontrada em muitas coisas que já dissemos a você, porque tudo é parte do mesmo sistema de pensamento do amor. Nós já dissemos que o curso ensina que a direção da mente não pode evitar de ser determinada pelo sistema de pensamentos ao qual ela está ligada. O sistema de pensamento do Espírito Santo é guiado pelo amor. O sistema de pensamento do ego é guiado pelo medo e pelo ódio, e sempre vai finalmente resultar em algum tipo de destruição. Os homens bombas suicidas e outros assassinos podem parecer não ter medo, mas seu medo psicótico meramente foi negado e projetado para fora. A aparência de paz nem sempre é paz interior verdadeira, e não podemos enfatizar o suficiente que as pessoas do mundo nunca vão viver em paz até terem paz interior, o resultado inevitável do perdão verdadeiro. Nós também já dissemos que o que você faz é resultado do que você pensa. Isso não significa que você sempre vá se comportar perfeitamente. Na verdade, quando o curso fala sobre um professor de Deus se tornando perfeito aqui, está se referindo ao perdão perfeito, não ao comportamento perfeito. A paz verdadeira virá do perdão verdadeiro. E a violência, que é a encenação do ódio de alguém visto como exterior a ele, nunca vem como resultado do sistema de pensamento do Espírito Santo, que ensina somente amor e perdão. A metafísica do curso é construída sobre a realidade de Deus, e a irrealidade da separação, e isso é essencial de se saber. Mas o perdão é onde os pneus encontram a estrada. Sem perdão, a metafísica é inútil. É por isso que dizemos que o curso é prático. No final, existem apenas duas coisas que você pode fazer, como o curso ensina. Aquele que não quer perdoar, tem que julgar,
pois tem que justificar o seu fracasso em perdoar. Seu trabalho é ensinar o perdão. Nós dissemos que o curso diz a você que ensinar é demonstrar. Ele também diz: não estou chamando mártires, mas professores. O perdão nunca vai resultar em violência, mas o julgamento sempre resultará em algum tipo de efeito negativo no nível da forma, ainda que o efeito seja apenas sobre sua própria saúde. A violência é a extensão última e ilógica do medo, julgamento e raiva. O sistema de pensamento delusório do ego sempre vai levar a alguma forma de violência ou assassinato no final, porque ele requer que as pessoas vejam seu inimigo, ou a causa percebida dos seus problemas, como estando fora delas. Assim também faz você, mas você encontrou a saída. Revertendo o sistema de pensamento do ego, seu medo será liberado, não projetado. Com a salvação, não existe ninguém lá fora para culpar, por seu único problema real, dos quais todos os outros são simbólicos. A causa, que é a decisão de acreditar na separação de Deus, e a solução, que é o princípio da expiação, estão ambas em sua mente, onde você agora tem o poder de escolher a resposta do Espírito Santo. Vamos examinar os componentes do perdão. Aprenda-os e lembre-os bem, querido estudante. Se você puder se lembrar deles, quando for confrontado pelas tentações constantes do ego, para se considerar um corpo, você vai entrar para o hall da fama do perdão. Essas ideias são o caminho para a salvação, e sua passagem para casa, se chegar a ponto de aplicá-las regularmente. Entendo que aquilo sobre o hall da fama do perdão é uma metáfora, já que eu sou um fã de beisebol, hein? Percebe? Você já pode dizer a diferença entre o que deve ser tomado literalmente, e o que deve ser visto como metáfora. Tudo bem, vamos lá. Estou acostumado a trabalhar a troco de nada, então, me fale sobre a bobagem do perdão. Você sabe que eu estou brincando, certo? Sei que o céu dificilmente pode ser chamado de nada. Certo. E você não tem que esperar até sua experiência de iluminação, antes de apreciar os benefícios do perdão. Como o curso lhe diz, uma mente tranquila não é uma dádiva pequena. Com isso em mente, um componente para praticar o perdão, quando você for confrontado com uma oportunidade, seria se lembrar de que você está sonhando. Você é o autor dos sonhos, e criou as figuras nele para encenar para você, para que possa ver sua própria culpa inconsciente fora de si mesmo. Se você se lembrar de que está sonhando, então não há nada lá fora além da sua própria projeção. Uma vez que acreditar nisso, e a crença vem apenas com a prática e a experiência, então, não há necessidade de que aquilo que você está vendo, e agora perdoando, tenha qualquer impacto sobre você, como o curso coloca. O milagre estabelece que tu estás sonhando um sonho, e que o seu conteúdo não é verdadeiro. Esse é um passo crucial para se lidar com ilusões. Ninguém tem medo delas, quando percebe que as inventou. O medo mantinha-se em seu lugar, porque ele não havia visto que era o autor do sonho, e não uma de suas figuras. Essa citação está em uma seção do curso chamada Revertendo Efeito e Causa, que também diz: o milagre é o primeiro passo na devolução à causa da função da causalidade, não do efeito. Então, agora é o meu sonho, não o de outra pessoa qualquer, porque existe apenas um de nós. Não existe realmente ninguém ou nada além da minha projeção, que eu agora estou renomeando por assumir a responsabilidade por ela. Sim. Lembre-se, isso não quer dizer que não existam mentes aparentemente separadas, que pensem que estão realmente aqui, mas, como você, elas têm que aprender a verdade, para que a mente inteira possa ser uma, novamente. Como dizemos, tudo isso vai se tornar parte da sua atitude, mas é útil no início, pensar sobre isso como sendo formado por componentes diferentes. Uma vez que você é a causa, não o efeito, outro componente importante do perdão seria perdoar tanto suas imagens projetadas quanto a si mesmo por sonhar com elas. Você já sabe que o curso lhe diz, para perdoar seu irmão pelo que ele não fez. Isso seria perdão verdadeiro, porque, como o curso também diz, você não está tornando o erro real. Você não está dando realidade às suas ilusões. Você está trazendo suas ilusões à verdade. Agora chegou a hora de perdoar a si mesmo, por sonhar com toda essa confusão para início de conversa. Se nada aconteceu, e se o curso ensina algo, é que nada aconteceu, então, você é inocente. Portanto, enquanto você perdoa seus irmãos e irmãs, sua mente percebe simultaneamente que você está perdoado. Lembre-se, nós também já citamos o curso como dizendo que, como você vê outra pessoa, verá a si mesmo.
Se não existe ninguém lá, e se eu acredito no curso, então, o que está realmente lá é Cristo. Se for isso que eu escolher ver, ao invés das imagens que os olhos do meu corpo me mostram, então, deve ser isso que eu sou. Muito bom. Vê? Os componentes do perdão todos se encaixam. Se as pessoas que você vê são Cristo, então você também é. Se você responde com julgamento ao ego, e dá realidade aos sonhos dos outros, de que eles também são egos, então, é isso que você vai pensar que é. É verdade que não existe ninguém lá fora. Para repetir um ponto importante, as pessoas que você vê, pensam que estão lá fora, exatamente como fantasmas. Como o curso diz na sessão chamada A União Maior, não te unas aos sonhos do teu irmão, mas une-te a ele, e aonde te unes ao seu filho, lá está o Pai. E, na próxima sessão, a alternativa para os sonhos de medo. Tu não compartilhas nenhum sonho mau, se perdoas o sonhador, e percebes que ele não é o sonho que fez. E assim, ele não pode ser uma parte do teu, do qual ambos estão livres. Fazendo isso, o perdão vai fazer com que eu acorde gradualmente do sonho. Sim. Se você despertasse de uma vez, garanto que não seria prazeroso. Você tem que ser preparado para uma forma de vida diferente. Mesmo nessa vida, onde as pessoas pensam serem corpos, a mudança não é realmente bem-vinda, ainda que as pessoas queiram fingir que é. Nós dissemos que J admirava a história da caverna de Platão, aquela que sua mãe costumava ler para você. Ele faz referência a ela nessa citação do curso, que mostra que, tanto você quanto seu irmão, vão ter resistência consciente e inconsciente à verdade. Ele também avisa que você não deveria esperar que alguém concorde com você nessa vida. Prisioneiros amarrados a pesadas correntes por anos, famintos e abatidos, fracos e exaustos, e com os olhos baixos, há tanto tempo na escuridão, que não se lembram da luz. Não pulam de alegria no instante em que são libertados. Leva tempo para que compreendam o que é a liberdade. Seu trabalho é perdoar, não implorar pela concordância daquelas mentes aparentemente separadas que está perdoando. Como uma outra forma de olhar para esse mesmo componente do perdão, lembre-se desse parágrafo do livro de exercícios. Há uma maneira muito simples de achar a porta do perdão verdadeiro, e percebê-la aberta, de par em par, para dar boas-vindas. Quando te sentires tentado a acusar alguém, de haver pecado em qualquer forma que seja, não deixes a tua mente se deter, sobre o que pensas que ele fez, pois isso é auto-engano. Ao invés disso, pergunta: eu me acusaria por fazer isso? Ao invés de se acusar, lembre-se de que o chamado deles por amor, é o seu chamado por amor. Você deveria ser grato a eles, você precisa deles, tanto quanto eles precisam de você. Sem aquelas imagens que vê, e o milagre, você nunca será capaz de achar a saída. Essas imagens são simbólicas, do que está em sua mente inconsciente, e sem elas, sua culpa inconsciente estaria para sempre oculta de você. Não haveria escapatória. O Espírito Santo usa o mesmo artifício que o ego criou, para proteger a si mesmo, e o usa para desfazê-lo. Seus artifícios só podem ser usados para o bem. Não se preocupe com os resultados do que pode, ou não, ser visto no nível da forma. Seja grato pelo que o perdão, e o Espírito Santo, estão fazendo por você. Perdoando seus irmãos e irmãs, da maneira descrita, você está se reunindo ao que realmente é. Você está dizendo ao mundo, e às imagens corporais que vê, que seu comportamento não tem quaisquer efeitos sobre você, e se eles não têm quaisquer efeitos sobre você, então, eles realmente não existem separadamente de você. Portanto, não existe separação de nenhum tipo na realidade, o que nos traz ao principal componente final, da atitude do perdão. Confie no Espírito Santo, e escolha sua força. A paz do Espírito Santo será dada a você, se você fizer seu trabalho. Ela vai curar a mente inconsciente mais ampla, que está oculta de você, e lhe dar sua paz ao mesmo tempo. Essa paz pode nem sempre vir a seguir, e algumas vezes ela virá. Algumas vezes, ela pode surpreendê-lo na forma de algo acontecendo, que geralmente iria aborrecê-lo, exceto que dessa vez, não o fará. E isso vai levá-lo ao reino do céu, pois, junto com o Espírito Santo, você está fazendo o trabalho que leva à condição da paz, que é a condição do reino. O perdão realmente está preparando você para reentrar no reino do céu, como o curso diz. A capacidade de aceitar a verdade nesse mundo é a contraparte perceptível do que é criar no reino. Deus fará a sua parte, se fizeres a tua, e em troca da tua, a sua retribuição é a troca da percepção pelo conhecimento. Esse conhecimento, que não é o tradicional conhecimento técnico, mas a experiência do céu,
Similar às ideias originais da gnose, é o direito de todos. O curso não é neognóstico, ele é único. Os gnósticos realmente entendiam algumas coisas da maneira correta, particularmente a escola valentiniana do segundo século, em Roma. Nós mencionamos o Evangelho da Verdade antes. Ele foi escrito por um estudante de Valentino. Isso é como as notas ilusórias do gnosticismo? Mais ou menos, embora alguns dos termos fossem confundi-lo. Foi um evangelho popular, durante algum tempo. Não há nada errado em popularizar as coisas, Gary, desde que você faça um bom trabalho, favoreça uma compreensão geral do assunto em pauta, faça suas próprias contribuições, e também se lembre de dar crédito a quem é devido. Em relação aos gnósticos, e a maioria dos outros buscadores espirituais que vieram antes de você, eles não tiveram acesso à maior parte das informações sobre o perdão, que você está tendo o privilégio de aprender agora. Então, suas mentes realmente não puderam ser preparadas para a gnose. Uma vez que você realmente tem acesso a isso, deveria confiar que o Espírito Santo está fazendo seu trabalho, para preparar você para o céu, e não se preocupar com a aparência das coisas na superfície. Pode parecer que as pessoas não estão aceitando seu perdão. Isso não importa. O Espírito Santo vai manter seu perdão em suas mentes, até que elas estejam prontas para aceitá-lo. Não importa se a pessoa ainda está viva em um corpo ou não. O Espírito Santo vai construir uma ponte sobre a brecha que parece haver entre os diferentes aspectos da sua mente e torná-la inteira outra vez, pois, como o curso diz sobre você e seu perdão. O Espírito Santo está nas mentes de ambos, e ele é um, porque não existe nenhuma brecha que separe a sua unicidade de si própria. A brecha entre os vossos corpos não importa, pois o que é unido nele é sempre uno. Legal. Se eu olhar para minhas notas, esses são os principais componentes do perdão. Eu me lembrar de que estou sonhando, eu perdoar tanto minhas imagens projetadas, quanto a mim mesmo, por estar sonhando com elas, e eu confiar no Espírito Santo, e escolher sua força. Meu sonho de que a separação de Deus é real, é a causa do problema, e o perdão do Espírito Santo é a solução. Muito bom. Esse é um resumo, um complemento à fórmula do perdão do curso que diz: A, que a causa deveria ser identificada, B, então liberada, e C, substituída. Essa é a maneira de lembrar de Deus. O curso também diz que os primeiros 2 passos no processo requerem sua cooperação. O final não. Em outras palavras, a parte do Espírito Santo não é sua responsabilidade. É por isso que eu digo que você tem que confiar nele. Também é útil pensar que você é exatamente como ele e Cristo. Não existe separação real na Santa Trindade. Esse foi apenas um estratagema para ajudar as pessoas a entenderem algumas das ideias cristãs. Através do perdão verdadeiro, você está se tornando consciente de que é como J e o Espírito Santo, um com Deus e Cristo. Não haverá reconhecimento de diferenças no céu, pois não existe nenhuma. Existe, entretanto, uma euforia perpétua, que vai desfazer tudo que você experiencia aqui, porque está além de todas as euforias. Transcendendo qualquer descrição, é uma unicidade compartilhada, e uma alegria, das quais você pode receber vislumbres, até mesmo nessa vida. Arten e eu vamos falar um pouco mais sobre isso, quando viermos na próxima vez. Depois dessa, nossas visitas serão bem curtas, de vez em quando, e serão destinadas a ajudá-lo a olhar para tópicos e situações diferentes, com o sistema de pensamento do curso. Nas próximas semanas, vamos ajudá-lo a progredir na aplicação do perdão em todos os aspectos da vida. Mas será você quem fará a maior parte do trabalho. Chegará o dia em que você vai acordar do sonho. Quando? Quando? Vamos dizer que será terrivelmente mais rápido do que seria se você não estivesse preparado para aceitar o curso. Finalmente, o sistema de pensamento do curso será uma segunda natureza para você, e você será capaz de aplicá-lo com um esforço cada vez menor. Algumas vezes, nem haverá pensamento, apenas uma maneira de ser. Outras vezes, você terá que pensar sobre as ideias do curso, o que reforça sua atitude de perdão. Serão necessárias a ilusão do tempo e muita prática para levá-lo ao ponto onde o sistema de pensamento do Espírito Santo é simplesmente sua maneira de ser, e, no final, o que você é. Mas isso chegará, e você vai conhecer o curso, visceralmente tão bem quanto intelectualmente. Essa é uma experiência maravilhosa. Seria como o conceito Zen de conhecer uma verdade inarticulada. Muito bom, espertinho.
Mas isso é sobre experimentar o que você realmente é, não o que você pensava que era. Eu vou lhe dar um exemplo de um sistema de pensamento do perdão, em breve, que você achará útil. Faça desse processo de pensamento uma parte integral do seu pensamento, junto com os componentes principais do perdão, todo o sistema de pensamento do curso, que estivemos explicando a você, tudo o que você estuda e todas as citações que temos feito. Isso deve mantê-lo ocupado pelos próximos meses. Quanto mais você souber, mais propenso estará a se lembrar do sistema de pensamento do curso, quando mais precisar dele, que é quando as coisas aparentemente estão correndo mal. Você quer dizer, quando a vida nos suga ferozmente. Ferozmente, medianamente, isso não importa. É tão importante perdoar as coisas pequenas, quanto as aparentemente grandes. Tudo que perturba a paz da sua mente, está perturbando a paz da sua mente, e não a paz de Deus. Você tem que querer perdoar tudo igualmente. É por isso que o curso diz que milagres são a mesma coisa. Um dia, você vai ver a igualdade das coisas que não são importantes para você, e das que são. Como o Havaí. Sim, como eu já mostrei, o perdão não significa que você tenha que desistir de nada, no nível da forma. O seu apego psicológico ao Havaí é uma das maneiras do seu ego se agarrar ao corpo e ao mundo. Isso terá que ser perdoado. Isso mascara sua resistência inconsciente à verdade de que não existe mundo. Como você, a maioria das pessoas não quer ouvir que seus sonhos e paixões são realmente falsos ídolos, um substituto para Deus e o céu. Você até escolheu um lugar que é chamado de paraíso. Ouça isso. Não há nada errado com seu sonho, desde que você o compreenda e perdoe. Perdoe e então faça o que você e o Espírito Santo escolherem fazer. E divirta-se. Você sabe, eu realmente adoro ter você aqui, mas sinto falta de Artem. Ele o está ajudando nesse exato momento. Você apenas não pode vê-lo. Mas lembre-se de algo. Quando Artem disse, na última vez, que nós iríamos falar sobre certas coisas com você, na próxima visita, ele queria dizer aquilo de maneira muito literal. Sua voz e a minha são a mesma voz, Gary. Nós aparecemos como um homem e uma mulher, porque sabíamos que isso seria útil para você, mas chegará o tempo em que você vai nos ouvir como uma só voz. Existe apenas um de nós, a voz do Espírito Santo. Você vai entender isso cada vez melhor, conforme continuarmos. Diga, eu estava imaginando, J deixou que vocês o tocassem para que pudessem saber que ele era real, quando ele veio a vocês depois da crucificação, certo? Então, eu estava pensando, posso tocar você apenas para ver se é real? Sim, certo. Onde você gostaria de me tocar, Gary? Você está flertando comigo, ou sou eu que estou? É você. Eu estava me referindo àquele seu fetiche secreto. A maioria das mulheres que você encontrou não percebeu que você ficava muito excitado em tocá-las em um lugar que a maioria das pessoas nem mesmo pensa como sendo sexual. Vocês realmente sabem tudo sobre mim, não é? Não se preocupe. Não vou contar para ninguém. Talvez possamos falar mais sobre isso quando conversarmos sobre sexo com você, mas vamos nos ater ao assunto dessa visita. Vá em frente, toque minha mão e meu braço, da forma que eu toquei J quando era Tomás, e ele nos assustou, aparecendo depois de nós sabermos que seu corpo estava morto. Você é de verdade mesmo, garota. Tão real quanto qualquer outra coisa, mas está tudo na sua mente. Eu fiquei satisfeita de você não ter cedido ao seu fetiche. Isso, entretanto, traz algo à tona. Você já teve sonhos molhados durante essa vida, certo? Estamos ficando um pouco pessoais, não é? Apenas por um minuto, para mostrar algo. Quando você estava lá, naquele tipo de sonhos que pareciam tão reais, onde você estava sentindo a mulher? Você quer dizer qual parte do corpo dela eu estava sentindo? Não, homens. Eu quero dizer, onde você realmente a estava sentindo? Em minha mente? Excelente. Esse sonho, que você entende como sua vida real, não é diferente. Sim, ele parece muito real para você, entretanto, você pode ter o mesmo tipo de experiência em um sonho, quando está dormindo à noite. Seu corpo até responde a ele como se fosse real. Seu coração bate mais forte, sua respiração fica mais forte, e eu não vou mencionar o que mais se enrijece. Percebo o que quer dizer. Como diz o curso, todo meu tempo é passado sonhando. Sim, vamos continuar nossa conversa, e ajudá-lo a despertar, embora você possa nem sempre querer isso, e talvez conversemos sobre seus outros sonhos, dormindo ou acordado. Mais tarde, lembre-se sempre,
corpos são como figuras em um sonho, nada mais. Se eu for aceitar tudo isso, então, minha atitude é a de que eu olho para as figuras do sonho e penso: a culpa que eu pensei que estava em você, não está em você, está realmente em mim, porque existe apenas um de nós, e você é apenas uma figura que eu criei para os meus sonhos. Eu posso me perdoar perdoando você, e apenas perdoando você, porque você é simbólico do que está na minha mente inconsciente. Se você é culpado, então, eu sou culpado, mas se você é inocente, então, eu sou inocente. Então, através do perdão verdadeiro, perdoando a nós dois pelo que na verdade não fizemos, minha mente começa a saber que é realmente inocente. O conflito diminui conforme eu continuo a fazer isso. Nem mesmo importa se eu pareço estar perdoando as mesmas imagens vezes sem conta, porque elas podem parecer a mesma, mas é realmente apenas mais culpa, que está sendo perdoada e liberada. Conforme a paz volta, as leis da mente dizem que a direção da minha mente é determinada pelo sistema de pensamento que ela segue, e, é claro, existem realmente apenas dois sistemas de pensamento, ainda que pareçam ser muitos. Se eu estiver fazendo minha lição de casa, o que quer dizer que eu perdoo, seja o que for que apareça à minha frente e me irrite, em qualquer dia determinado, ou até mesmo que apenas me aborreça um pouco, então, eu devo estar indo com o Espírito Santo em direção ao céu. Eu ajudo a liberar minhas imagens para que elas também possam ir, mas o Espírito Santo vai tomar conta desse tipo de bobagem. Você está aprendendo bem, caro estudante. É claro que você realmente já está no céu, mas não sabe disso. Sua mente não está consciente disso. Você nunca realmente deixou Deus ou o céu. Se a separação de Deus nunca aconteceu, então isso teria que ser verdadeiro, não é? É por isso que J disse sobre o reino do céu, como está escrito no meu evangelho, ele não virá por observá-lo. Não será dito bendito aqui ou bendito ali. Ao invés disso, o reino do Pai está espalhado sobre a terra, e as pessoas não o veem. Como ele pergunta a você no curso: por que esperar pelo céu? Aqueles que buscam a luz estão apenas cobrindo seus olhos. A luz está neles agora. Você tem trabalho a fazer com o Espírito Santo, para descobrir seus olhos, e levar sua mente à condição onde pode despertar do sonho, e se tornar consciente do que você realmente é, e onde realmente está. Não importa o quanto possa ser difícil acreditar em sua condição presente, todas as suas vidas foram apenas uma grande, gigante, viagem da mente indo a lugar nenhum. Para chegar ao ponto onde essa verdade se torna sua experiência, é preciso trabalho. Então faça isso. Pense perdão, não fale sobre ele. O perdão é feito de maneira silenciosa. Faça o curso, Gowri. Não o silencie. Não caia na armadilha de pensar que você pode apenas rezar para Deus, e tudo será como deve ser. Isso é um mito. O curso diz, sobre as palavras, eu quero a paz de Deus. Dizer essas palavras não é nada, mas dizê-las com real intenção, é tudo. Mais para frente, na mesma lição do livro de exercícios, dizer que tu queres a paz de Deus com real intenção, é renunciar a todos os sonhos. Portanto, você demonstra que tem a intenção de ter a paz de Deus, não com suas palavras, mas através do seu perdão. Se você realmente quer se livrar desse planeta insano, então, precisa fazer sua lição de casa do perdão, o que, como você acabou de dizer, significa praticar o perdão verdadeiro do curso, em relação a qualquer coisa que apareça à sua frente, em qualquer dia específico. Essas são as lições que o Espírito Santo quer que você aprenda. Você nem sempre vai fazê-las perfeitamente ou até mesmo bem. Algumas vezes, você terá que fazê-las mais tarde. Sem problema. Uma memória é uma imagem tão real quanto qualquer outra imagem. É tudo a mesma coisa. Nós dissemos, durante nossa primeira visita, que você salva o mundo por se concentrar em suas próprias lições de perdão, não nas de outra pessoa. A lei do perdão é essa. O medo limita o mundo. O perdão o liberta. O mundo parece sólido a você, porque o medo o aprisiona. Não parece sólido para mim porque eu perdoei o mundo, então, ele não parece mais sólido do que seus sonhos são para você à noite. Sim, eu sinto algo, mas apenas o suficiente para ser capaz de funcionar aqui, enquanto pareço estar aqui. É muito gentil. É por isso que as unhas não feriram J quando estavam se cravando em sua carne. Sendo sem culpa, a mente dele não podia sofrer, e algum dia, você atingirá a condição onde não pode sofrer. Esse é o destino que o Espírito Santo mantém para você,
quando você perdoa as fantasias episódicas do seu ego, atado ao corpo. A mensagem da crucificação tem sido interpretada pelo mundo como uma mensagem de sacrifício. Essa não é a lição que J pretendia que fosse. Eu não compreendi isso, até depois de ele aparecer a nós e falar sobre sua lição como sendo de ressurreição, e não de crucificação. Ele disse que não havia morte, e que o corpo não era nada. Alguns de nós, e depois a igreja, confundimos a maneira da sua morte, que não importa, como um chamado para o sacrifício, e o sofrimento por Deus. Isso estava errado. Nós já dissemos que não é necessário que você repita o exemplo da crucificação. Lembrando-se disso, tudo o que você precisa fazer é entender a lição real dela e aplicá-la, através da sua atitude de perdão, ao seu próprio corpo, e às circunstâncias da sua vida pessoal. Aqui está uma parte do que J diz na seção intitulada A Mensagem da Crucificação. Você nunca vai encontrar um exemplo mais impressionante de recusa de fazer concessões sobre a verdade. A agressão, em última instância, só pode ser feita ao corpo. Não há muita dúvida de que um corpo pode agredir um outro, e pode até mesmo destruí-lo. Mas, se a própria destruição é impossível, qualquer coisa que seja destrutível não pode ser real. Sua destruição, portanto, não justifica a raiva. Na medida em que acreditas que justifica, estás aceitando falsas premissas e ensinando-as a outros. A mensagem que a crucificação pretendia ensinar era de que não é necessário que se perceba nenhuma forma de agressão na perseguição, porque não pode ser perseguido. Se respondes com raiva, não podes deixar de estar te igualando ao que é destrutível, e, portanto, considerando a ti mesmo de forma insana. Ele continua dizendo na mesma seção: a mensagem da crucificação é perfeitamente clara. Ensina só amor, pois é isso que tu és. Se interpretares a crucificação de qualquer outro modo, tu a estás usando como uma arma para agredir, em vez do chamado para a paz, para o qual ela foi destinada. Jesus, Pursa. Não, eu era Tomé. Eu sei, eu já li aquela seção sobre a crucificação antes, mas acho que ela realmente não me atingiu. Vou ter que pensar sobre esse assunto, e, ou eu vou desistir, ou vou ter que me esforçar um pouco mais. Eu realmente não posso me igualar a J. Uma determinação dessas é admirável, meu irmão. Lembre-se, J está pedindo professores, não mártires. Eu não procurei minha morte como Tomé, conscientemente, nem tive muito tempo para pensar sobre ela quando fui assassinado na Índia. Sua velha alma mártir. Engraçadinho. O ponto é que você não deveria se sentir mal, por não atingir os padrões de J imediatamente. Isso é um ideal. Requer prática, e não apenas um pouco. Então, eu vou praticar. Eu sei. Nós não o escolhemos à toa. Você é mais forte do que imagina, e mais sábio do que pensa. É preciso sabedoria para escolher o professor certo, e você está cada vez mais adquirindo o hábito de fazer isso. Não se venda por tão pouco, apenas para usar um de seus termos de investimento. Apenas faça sua lição de casa. Perdoe, e a seguir, como a noite sucede ao dia, você vai experimentar o amor como sendo o que você é. Talvez não no mesmo minuto, mas isso estará cada vez mais na sua consciência. Aqui está um indicador que vai ajudá-lo a se lembrar de perdoar, e lembrar é a parte mais difícil. Você é uma J, não é? Sim. Bem, e se você tratasse todas as pessoas com quem se encontrar, em qualquer dia como se fosse ele? Isso iria ajudá-lo a se lembrar de ter pensamentos de perdão? Sim, acho que iria. Vou tentar. O que o curso está ensinando, além de que todos são o mesmo, e que todos somos Cristo. Essa ideia vai pelo menos levá-lo a pensar sobre as pessoas da maneira que deveria pensar, e a se lembrar de que, se elas não estiverem expressando amor, então, devem estar pedindo por ele. Até mesmo isso, não vai sempre impedi-lo de reagir às pessoas e situações de maneira julgadora, porque o ego é muito esperto. Exceto no caso de um fogo brando, onde você tem uma situação contínua que o aborrece, a maioria das coisas que o aborrece, acontece de maneira súbita. O ego adora surpresas desagradáveis, porque é isso que a separação é. Quando o próximo toque rude de despertar vier ao seu caminho, aqui está outra sugestão que pode ajudá-lo. Qualquer tipo de aborrecimento, de um desconforto leve a um ataque de raiva, é um sinal de aviso. Isso diz a você que sua culpa oculta está se levantando dos recessos da sua mente inconsciente e está vindo à superfície. Pense sobre esse desconforto, como a culpa que precisa ser liberada, perdoando o símbolo que você associa a ela. O ego está tentando levá-lo a ver a culpa como fora de você,
projetando a razão para ela em uma imagem ilusória. O sistema de pensamento do ego está tentando colocar alguma distância entre você e a culpa, e qualquer objeto conveniente ou pessoa que apareça, vai bastar. A projeção sempre segue a negação. As pessoas têm que projetar essa culpa reprimida nos outros, ou perdoá-la corretamente. Essas são as duas únicas escolhas disponíveis, não importa o quão complexo o mundo pareça ser. Se você quer vencer o ego e virar o jogo, tem que estar alerta para o sinal de aviso ou raiva, e então parar de reagir e começar a perdoar. É assim que você vai vencer. E lembre-se, isso é apenas um sonho. Isso é a cortina de fundo, a atitude predominante. As pessoas não vão concordar com você sobre isso, se não estiverem prontas para perdoar. As pessoas sempre resistem à verdade. O ego quer que o que ele fez seja real. Perdoe aqueles que pensam que você é um idiota, por não acreditar no sistema, e atenha-se aos seus princípios. Não se esqueça, o curso não está dizendo que você não pode ter sucesso no mundo, mas está dizendo que você não deveria acreditar que isso é verdadeiro. Seu sucesso real é com Deus, porque com Ele, você nunca pode perder. Entretanto, se você se mantiver preso ao planeta psicótico por tempo suficiente, então, um dia, terá que perder. Para sua sorte, o curso volta você para o fato de que era apenas um sonho. O próprio universo, e tudo nele, incluindo todos os ídolos que você cobiça, foram projetados para você de outro nível de maneira tão certa quanto você se engaja na projeção nesse nível, como J informa. Tu escolhes os teus sonhos, pois são o que desejas, percebidos como se tivessem sido dados a ti. Os teus ídolos fazem o que queres que façam, e têm o poder que tu lhes atribuis. E tu os persegues em vão no sonho, porque queres o seu poder para ti. Entretanto, onde estão os sonhos, se não em uma mente adormecida? E é possível que um sonho tenha sucesso em fazer com que o retrato que ele projeta fora de si mesmo seja real. Economiza tempo, meu irmão, aprende para que o tempo serve. O propósito do tempo é perdoar. Essa é a única resposta viável à vida. Haja de acordo com isso, criança de Deus. Desde que eu me lembre de perdoar, ainda posso cuidar dos meus negócios. Enquanto estou ocupado mudando o pensamento do mundo, não tenho que negligenciar minha vida pessoal e as coisas que quero conquistar. Sabendo que essas coisas são ídolos ou substitutos para Deus, projetados no roteiro do sonho, posso perdoá-los ao mesmo tempo. Você entendeu. Você terá as preocupações com o corpo enquanto parecer estar aqui. O dinheiro não vai comprar felicidade para você, mas vai comprar outras coisas que não são más. Não há nada errado em tornar isso grande também, mas por que torná-lo real, especialmente agora que você sabe o que está acontecendo? É engraçado conhecer a verdade. Você não tem que aceitar tudo de maneira tão séria. Por que você teria inveja daqueles que não conhecem a verdade? O presidente dos Estados Unidos pensa que realmente é o presidente dos Estados Unidos. Enquanto ele aceitar o sonho, ele vai ter o poder de magoá-lo ou, algum dia, magoá-la. Você disse que me daria exemplos de aplicação do perdão. Sim, eu vou lhe dar um exemplo da minha última vida, embora eu não vá dizer exatamente em que ponto do seu futuro ela aconteceu. E Arten vai lhe dar um exemplo durante alguma outra visita. Acima de tudo, queremos que você nos dê exemplos dessa vida. O tempo acabou, você apenas não pode ver isso. A maneira de experimentar a verdade é perdoar o que está à sua frente agora. Você tem que entender que se o curso está ensinando que não existe ordem de ilusões, e se o milagre é uma mudança na percepção, onde você muda para o roteiro do Espírito Santo, então, o milagre não é menos importante do que outro. No que você chamaria de minha última vida, porque foi quando eu experimentei minha iluminação, eu aprendi que era tão importante perdoar um resfriado, quanto perdoar um ataque físico, e era tão importante perdoar um insulto sutil, quanto a morte de um ser amado. Se você pensar que isso é ser sem coração, está errado. Fiquei magoada quando meus pais morreram, e também doeu quando meu marido morreu. Entretanto, o que é percebido como tragédia, pode ser perdoado muito rapidamente, dependendo do seu desejo de reconhecer que a separação de Deus nunca aconteceu. Então, é apenas um sonho, e ninguém é culpado, incluindo você. Naquela vida, eu era uma mulher que por acaso era uma cidadã americana. Só estou mencionando isso, porque meus pais tinham imigrado para cá vindo da Ásia, o que explica meu nome. Eu era professora em uma ótima universidade, e gostava muito disso. Eu não tinha muitos amigos porque era quieta, mas era muito boa no que fazia.
Eu também amava um curso em milagres, e era grata por J ter dado algo, que era obviamente planejado para ajudar pessoas muito inteligentes a alcançarem a iluminação, em um mundo onde as ideias de qualquer natureza, incluindo as espirituais, eram destinadas às massas comuns. Isso não é uma depreciação. Nos séculos 21 e 22, a verdade é que um curso em milagres não vai atender às necessidades espirituais das massas, apenas de uma pequena minoria. O curso será bem melhor compreendido daqui a 500 anos, do que nos próximos séculos. Sim, o público reconhecerá que o curso é J falando a palavra de Deus, mas fazer com que ele atenda às necessidades espirituais ritualistas do público é uma questão totalmente diferente. O cristianismo não tem nada a temer em relação ao curso. Todas as principais religiões do mundo ainda estarão aqui, daqui a milhares de anos. Durante minha vida final, eu pratiquei o curso durante 41 anos, desde os 43 anos até minha transição com 84. Entretanto, minha iluminação, ou ressurreição, veio 11 anos antes de eu deixar meu corpo para trás. Nem tenho como lhe dizer o quanto aqueles últimos 11 anos foram um êxtase permanente, quando o tempo deixou de ser relevante, e o quanto é maravilhoso fazer com que sua realidade permaneça dessa forma para sempre. Esse foi o resultado de praticar o perdão, como um hábito quase constante por muitos anos consecutivos. Disse que a vida é apenas uma coisa depois da outra. A vida com o curso também deveria ser apenas uma coisa depois da outra, exceto que quando uma das coisas pede perdão, você o dá. Mais uma vez, você não tem que tentar ser amoroso. Se você perdoar, então, o amor é revelado naturalmente, porque é isso que você é. 41 anos parecem um tempo terrivelmente longo para estudar o curso. Você está olhando para isso de forma errada. Eu teria vivido aqueles 41 anos de qualquer forma. Como você iria preferir passar a segunda metade da sua vida, sendo pacífico ou não muito pacífico? Isso faz sentido. Quando eu estava com 50 anos, já fazia 18 anos que era uma professora naquela escola prestigiada, quando um estudante foi reprovado em uma de minhas classes. Esse jovem, que era mentalmente desequilibrado, e temia a reação da sua família às suas notas baixas, veio ao meu escritório e me disse para mudar a nota, ou ele iria me acusar de ter exigido que ele fizesse sexo comigo, em troca de uma boa nota. Ele disse que a menos que eu o aprovasse, ele diria a todos que recusou minha proposição sexual, e que eu o reprovei por aquela razão. Embora eu tivesse todas as evidências de que precisava, para justificar a reprovação dele na forma do seu trabalho e dos seus exames. Quando me recusei a mudar sua nota, esse homem doente, mas convincente, foi a público. Ele não teve problemas para encontrar um repórter ávido, que estava buscando progredir em sua carreira. A história foi repetida em outros meios da mídia. Então, 2 outros estudantes que tinham notas ruins, um deles uma mulher, também disseram coisas similares. A percepção pública e as matrículas são muito importantes para certas universidades. Apesar da minha inocência e da minha ternura, uma brecha legal foi encontrada para me forçar a sair, destruindo minha carreira. Eu não podia acreditar naquilo. Por um instante, fiquei devastada. Parecia que todos na comunidade acadêmica haviam me abandonado. A verdade nem mesmo importava. Décadas de estudo e de trabalho foram reduzidas a nada. Eu não tinha feito nada errado, mas estava destruída. Eu nunca mais consegui outro trabalho, naquela vida que tivesse tanto prestígio, ou que fosse tão bem remunerado. Felizmente, através da perseverança, eu finalmente encontrei um emprego que era satisfatório, e encerrei minha carreira, me sentindo como se tivesse feito algum tipo de contribuição. Desnecessário dizer que o que aquele jovem e outras pessoas fizeram a mim, foi uma das lições de perdão mais importantes da minha vida final. Eu tinha criado um modo de vida, e eles o tiraram de mim. Isso é realmente de enlouquecer. Como você lidou com isso? Mesmo com o fogo brando, ou uma série de imagens progressivas relacionadas, você não age de maneira muito diferente. Você ainda lida com uma imagem de cada vez. Felizmente para mim, eu tinha o curso, e o compreendi muito bem quando toda a coisa começou, então, meus sentimentos de devastação não permaneceram. Essa é uma das melhores coisas sobre um curso em milagres. Mesmo que você leve uma pancada e estiver ferido, se quiser perdoar, então a dor não permanece nem próxima de você por muito tempo. Só por isso já valeria a pena fazer o curso. Se você sabe que esse é o seu sonho, então, existe uma parte sua, que sabe que realmente não existe algo como injustiça.
Você criou tudo, e teve o que quis, por uma razão. Você tinha que manter sua individualidade, e projetar a culpa por ela, em alguma outra pessoa ao mesmo tempo. Tão conveniente. Eu sabia melhor do que isso. Quando digo que foi um fogo brando, estou dizendo que sim, eu tive uma série de aborrecimentos para perdoar, porque muitas coisas diferentes aconteceram, uma após a outra, mas eu fui capaz de perdoá-las, uma coisa depois da outra. Você vê, eu já tinha o hábito de me lembrar que isso era o meu sonho, e que aquelas figuras no sonho estavam encenando para mim. Eu já vinha praticando isso por 7 anos, e tinha a convicção de que aquelas pessoas realmente não existiam, e nem seu abandono, as razões para o meu embaraço, ou a injustiça aparente daquilo tudo. Logo que eu me lembrei disso, então, o que se seguiu logicamente, foi que aquelas pessoas realmente não eram culpadas. Se elas não existiam, então, onde a culpa poderia estar além de em mim? Mas se a separação de Deus nunca aconteceu, então, eu também não era culpada. Foi difícil, mas eu fui capaz de perdoar qualquer situação, ou pessoa, que estavam em meus pensamentos ou à minha frente, e perdoar a mim mesma ao mesmo tempo. Agora, ao invés de ver a outra pessoa como culpada, eu podia ver a nós dois como inocentes. Como eles poderiam ser culpados, se aquilo era um sonho que eu tinha criado, e eles eram um símbolo do que estava no meu inconsciente? Quando você realmente entende que não tem ninguém lá fora, além de Cristo, então, você pode dar às outras pessoas a dádiva do perdão e da inocência. Então, como o curso ensina, é assim que você vai pensar sobre si mesmo. Dar essa dádiva é a forma de fazê-la tua. Então, depois de perdoar, eu confiei em J, que eu também sabia ser o Espírito Santo. Tentei me lembrar de que não importava se eu podia ver resultados ou não. Se você trabalhar com J, ou com o Espírito Santo, e praticar o perdão, então sempre vai ter um impacto. Como o curso diz logo no início, entre os 50 princípios dos milagres. O milagre nunca se perde. Pode tocar muitas pessoas que nem mesmo encontraste e produzir mudanças, nunca sonhadas, em situações das quais nem mesmo está ciente. Você quer dizer, como o lugar onde Artem está nesse instante? Sim, não apenas o milagre tem efeitos em sua própria dimensão de tempo, mas ele também afeta outros lugares e períodos, incluindo suas vidas passadas e futuras. Isso é legal demais. Você me deu os aspectos práticos disso, mas sinto que não é tão simples quanto você está tentando mostrar. Ah, é simples, Gary, mas eu nunca disse que seria fácil. Na verdade, eu disse que era difícil, e lembrar de fazer isso, quando você fica preso nas situações, é a parte mais difícil. Algumas vezes, vai parecer impossível, mas não é. É factível, e vale a pena. O exemplo que acabei de dar, teve que ser perdoado durante um período de meses. Algumas vezes, ainda pensei naquilo durante anos mais tarde, e algumas partes tiveram que ser perdoadas novamente. É assim que é, com as lições de perdão mais difíceis na sua vida. Entretanto, ao mesmo tempo, você aprende que também é importante perdoar as coisas aparentemente pequenas, conforme você prossegue. Finalmente, você começa a compreender que elas são realmente a mesma coisa. Quanto mais você praticar, melhor vai ficar nisso, e vai parecer mais fácil de vez em quando. A chave é fazer isso e não desistir. Agora, vou lhe dar algumas boas e más notícias. Qual você prefere primeiro? Eu poderia usar algumas boas notícias. Você sabe o quanto sou positivo. Tudo bem. Nesse nível, quando o curso pergunta, por que esperar pelo céu? Ele quer dizer que você pode experimentar a paz de Deus agora. Nós dissemos que o curso o ensina, que unir-se ao Espírito Santo, e usar sua mente certa, é a contraparte perceptível de criar no céu. Você não tem que esperar para se sentir bem. Haverá muitas experiências de paz, quando você escolher um instante santo. São necessárias muitas dessas experiências, para produzir um instante santo final de iluminação. Agora então as más notícias. Se eu lhe dissesse que você precisaria de bastante tempo para se tornar iluminado, você ficaria desapontado, não é? Bem, sim. Não vou dizer exatamente quanto tempo isso vai levar, pelo menos não hoje. Deixe-me fazer uma pergunta muito séria a você. O quanto você estará iluminado daqui a um número X de anos, se não praticar o perdão do Espírito Santo? Percebo o que quer dizer. Se é uma escolha entre me tornar iluminado mais rápido, ou não me tornar iluminado mais rápido, então o resultado é óbvio. Muito bom. Um estudante brilhante e intempestivo. Agora, quando nós lhe dissemos que estaríamos visitando você durante 9 anos,
você perguntou se estava na classe atrasada. Eu me lembro. Nós dissemos que não. O curso é um processo. Isso é assim para todos, a menos que você seja um gênio espiritual, que já esteja praticamente iluminado, e existem apenas 20 deles no mundo. As más notícias são que para todos os outros, incluindo você, esse é um processo que requer tempo e trabalho. É por isso que nós enfatizamos que esse é um caminho para a vida toda. Existem inúmeras recompensas ao longo do caminho, algumas delas lindas e bastante inesperadas, mas elas acontecem dentro de um processo difícil. No manual de professores, o curso fala sobre um período de desassentamento. E agora, tem que atingir um estado que talvez por muito tempo, ainda lhe seja impossível alcançar. Precisa aprender a deixar de lado todo julgamento, e pedir apenas o que realmente quer, em qualquer circunstância. Só depois disso, você pode atingir o que o curso chama de período de consecução, que é o estágio da paz real. Uma pergunta rápida, antes que eu me esqueça. Uma das coisas que realmente me aborrecem, não é apenas quando eu julgo os outros, mas quando eles me julgam. Ah, mas veja, Gary, o julgamento deles sobre você é realmente seu próprio auto-julgamento, que está sendo visto fora de você. Eles nem mesmo estão lá. Você continua esquecendo disso. Sim, parece que eles realmente estão lá, e que o julgamento está fora de você, mas não está. Quando você perdoa os outros, está realmente perdoando o que está na sua própria mente. O pedido de amor deles, realmente é seu pedido de amor. Eu sempre tenho que ter esses pensamentos de perdão imediatamente? Não. Eu não tenho que colocar as palavras direto na minha mente? Não. Você não tem que entender logo todos os detalhes. Uma vez que você realmente compreenda tudo isso, que é o motivo pelo qual nós esperamos que você continue e aprofunde seus estudos, então, isso vai se tornar uma parte permanente de você. Se esse tipo de pensamento se tornar dominante em sua mente, então, não pode deixar de significar que o Espírito Santo está assumindo o comando. Pense nessas sugestões, como destinadas a ajudá-lo a economizar tempo e a torná-lo tão efetivo quanto possível. A verdade é que, sempre que você tiver qualquer um dos pensamentos sobre os quais falei hoje, significa que você escolheu J ou o Espírito Santo como seu professor, o que é o instante santo. Quando você se lembra de fazer isso e perdoar, mais no sentido quântico do que no sentido newtoniano, e você vê seus irmãos e irmãs tão inocentes quanto você, então, isso é um milagre. E, ao invés do relacionamento especial do ego, quando você se une aos seus irmãos e irmãs, como um em Cristo, esse é o relacionamento santo. Se você empregar o sistema de pensamentos do curso, não pode falhar. O Espírito Santo sabe, no mesmo instante, quais são suas intenções, sem que você tenha que dizê-las. Mas, você tem que manter as ideias em sua mente, para que elas se tornem dominantes. Use as ideias sobre as quais falei hoje, e isso vai acontecer. Com isso em mente, e para resumir, aqui está um exemplo de um processo de pensamento do perdão. Lembre-se de que é útil estar vigilante contra as surpresas do ego. É preciso uma mente aguçada, para fazer o que o curso diz, e ser vigilante apenas por Deus e seu reino. Como o curso informa, milagres surgem de um estado milagroso da mente, ou um estado de prontidão para o milagre. Nesse processo de pensamento, as palavras você e você é podem ser aplicadas a qualquer pessoa, situação ou evento. Está tudo certo em improvisar enquanto mantém ideias básicas. E também perceba, por favor, que o Espírito Santo vai lembrar de remover a culpa inconsciente da sua mente, e de promover sua cura do universo, quando você perdoar, não importando se você vai se lembrar de pedir isso a ele. Esse é o trabalho dele, e ele é muito bom nele. Você tem que se lembrar de fazer o seu trabalho, se não imediatamente, então mais tarde. Se você se esquecer completamente, então, pode estar certo de que o roteiro do ego vai finalmente prover você, com uma oportunidade similar, que vai funcionar tão bem quanto esta. Perdão verdadeiro. Um exemplo do processo de pensamento. Você não está realmente ali. Se eu pensar que você é culpado, ou a causa do problema, e se eu o criei, então, a culpa e o medo imaginários devem estar em mim. Uma vez que a separação de Deus nunca aconteceu, eu perdoo a nós dois, pelo que nós realmente não fizemos. Agora, existe apenas inocência, e eu me uno ao Espírito Santo em paz. Por favor, sinta-se livre para usar esse exemplo de um processo de pensamento de perdão, o quanto quiser, para ajudá-lo a adquirir o hábito de perdoar. Eu gostei disso.
Agora, tudo o que eu tenho que fazer é me lembrar de pensar desse jeito quando a batalha estiver feroz. Relaxe, Gary, a guerra acabou, sempre que você se lembrar da verdade. Eu vou embora agora, mas sei que você vai me perdoar. Na verdade, J diz em seu curso que ele sabe que você vai, no final das contas, ouvi-lo e praticar o perdão verdadeiro. E assim, todos os vestígios do inferno, os pecados secretos e os ódios escondidos desaparecerão. E toda a beleza que eles ocultavam aparecerá, como os gramados do céu aos nossos olhos, para erguer-nos bem acima das estradas espinhosas pelas quais viajamos, antes que Cristo aparecesse.